Como algo que você pode rasgar com as mãos pode ter a força para substituir o aço? Parece um paradoxo. A fita adesiva. Ela é leve, flexível e parece simples. No entanto, nas linhas de montagem de carros, aviões e arranha-céus, esta invenção silenciosa eliminou a necessidade de milhões de soldas e rebites pesados. Ela se tornou a solução invisível que une nosso mundo moderno. Mas como ela é feita? Como os engenheiros transformam um punhado de grânulos de plástico em um fluxo interminável de filme pegajoso, mais fino que um fio de cabelo, mais forte o suficiente para suportar quilos de pressão? Esta não é a história de uma simples fita. É a história de uma maravilha da engenharia de precisão, onde o calor extremo, a química complexa e a velocidade alucinante se encontram para criar a ferramenta que literalmente mantém o mundo unido. A jornada começa aqui, com o coração do filme. Milhões de pequenos grânulos de polipropileno. Este não é o plástico comum dos seus brinquedos. É um polímero de engenharia, leve, mas escolhido por uma razão crucial. Ele pode suportar uma tensão várias vezes maior que o polietileno padrão. Toneladas deste material chegam à fábrica em contêineres gigantes e selados. O inimigo número 1 aqui é a umidade. Antes que qualquer grânulo possa ser derretido, ele deve passar por uma fase de secagem intensa. Cada lote é aquecido a exatamente 110 graus Celsius. Um único grânulo úmido, ao entrar na extrusora, se transformaria em vapor, criando uma bolha microscópica que arruinaria a integridade estrutural de um rolo inteiro. É uma guerra contra a menor gota de água. Uma vez que os grânulos estão perfeitamente secos, a receita secreta é adicionada. Eles entram em um vórtex de mistura de alta velocidade. Primeiro, estabilizadores térmicos. Eles são essenciais, pois o plástico enfrentará temperaturas de até 260 graus Celsius, mais quente que a lava de um vulcão ativo. Sem eles, o plástico simplesmente queimaria e se desintegraria. Em seguida, agentes antiestáticos, para que a poeira da fábrica não seja atraída magneticamente para o filme. E, finalmente, o ingrediente mágico: intensificadores de adesão. Eles preparam quimicamente a superfície do plástico em um nível molecular, tornando-a receptiva à cola que virá depois. Esta mistura não é apenas plástico, é uma fórmula de alto desempenho, projetada para sobreviver ao seu próprio nascimento violento. Agora, a mistura de polímero puro está pronta para a metamorfose. O plástico derretido, uma massa viscosa e brilhante, é empurrado sob pressão extrema para a matriz de extrusão. E aqui, a indústria se divide em dois métodos espetaculares. O primeiro é o método do filme soprado. O plástico sai por uma matriz circular e, imediatamente, ar comprimido é injetado em seu centro. O resultado é hipnotizante. Uma gigantesca bolha de filme, translúcida e delicada, começa a subir em direção ao teto da fábrica, parecendo uma catedral de plástico. Ela se eleva por vários andares, resfriando lentamente. Mas o verdadeiro gênio está aqui. Ao ser inflada, a bolha estica o plástico em duas direções ao mesmo tempo, longitudinal e transversalmente. Este estiramento biaxial alinha as cadeias de polímero em uma grade entrelaçada, dando ao filme uma força e resistência ao rasgo quase sobrenaturais. O segundo método é mais brutal e rápido, a tecnologia de filme fundido. Aqui não há bolha. O plástico derretido é forçado através de uma matriz plana, uma fenda estreita, com apenas alguns milésimos de polegada de largura. Este fluxo contínuo de resina líquida cai diretamente sobre um rolo de resfriamento maciço. Este cilindro de metal polido gira em alta velocidade e é mantido a uma temperatura glacial, entre 15 e 21 graus Celsius. No instante em que o plástico quente toca o metal frio, sua estrutura é instantaneamente congelada. Este congelamento rápido cria um filme que é perfeitamente plano, opticamente puro e possui um brilho superior. É a escolha ideal para fitas transparentes de alta qualidade ou para aquelas que receberão impressão de logotipos, onde cada centímetro deve ser impecável. Duas técnicas, um objetivo: criar a base perfeita. O filme agora é forte e claro, mas ainda é inútil. Falta o seu superpoder: a aderência. O filme, agora em rolos gigantes com quilômetros de comprimento, entra na seção de revestimento. É aqui que a pegajosidade é aplicada, e é um processo de precisão de nível cirúrgico.
Dependendo da finalidade da fita, o adesivo pode ser um acrílico à base de água, famoso por sua durabilidade e resistência ao envelhecimento e ao calor, ou uma borracha sintética, que oferece aquela aderência instantânea e agressiva. Este adesivo é mantido em tanques selados, constantemente agitado para garantir que sua viscosidade seja uniforme a cada segundo. O filme passa em alta velocidade por uma série de rolos de aplicação. Uma lâmina de aço ultra fina, calibrada por computador, flutua sobre a superfície, espalhando o adesivo em uma camada com apenas alguns microns de espessura. Quão fino é um micron? Cerca de 50 vezes mais fino que um único fio de cabelo humano. A tolerância para erros é 0. Uma gota a mais e a fita ficará grudenta e falhará. Uma gota a menos e ela não colará. Imediatamente após o revestimento, o filme mergulha em uma jornada por túneis de secagem aquecidos, com temperaturas entre 82 e 104 graus Celsius. O calor evapora todos os solventes, deixando para trás apenas a pura pegajosidade, agora permanentemente ligada ao filme. Em alguns casos, para fitas industriais, esse processo é feito 2 vezes. Uma camada de base para se fundir ao filme e uma camada externa para o máximo desempenho. O filme pegajoso está quase pronto, mas em que ele será enrolado? Em paralelo, em outra parte da fábrica, um herói desconhecido está sendo criado, o núcleo de papelão. Esta não é uma peça secundária, é a espinha dorsal estrutural da fita. Para produzi-los, longas tiras de papel craft de fibra longa, escolhido por sua incrível resistência à compressão, são alimentadas em uma máquina de enrolamento. As tiras são revestidas com um adesivo forte, como PVA ou amido, e então enroladas em espiral em torno de um mandril de aço, fixado em um ângulo preciso de 30 a 45 graus. À medida que as camadas se sobrepõem, rolos de pressão entram em ação, aplicando uma força de 150 psi. Isso é mais de 10 vezes a pressão dentro do pneu do seu carro. Essa força esmaga as camadas de papel umas contra as outras, criando um tubo sólido, denso e sem falhas. A verdadeira mágica, no entanto, é o corte. À medida que o tubo contínuo sai da máquina, lâminas de liga de carboneto, girando milhares de vezes por minuto, entram em ação. Elas produzem um zumbido agudo e penetrante, enquanto fatiam o tubo em núcleos individuais. O processo é monitorado por sensores a laser que garantem que cada corte tenha uma precisão de 5 milésimos de polegada. Essa precisão obsessiva garante que quando o núcleo for para a linha de enrolamento, ele estará perfeitamente plano e balanceado. Agora, as 2 linhas de produção se encontram, os gigantescos rolos de filme pegajoso e os núcleos de papelão perfeitamente calibrados chegam à estação de enrolamento final. É aqui que a velocidade se torna o nome do jogo. Um núcleo vazio é travado no eixo. Sensores a laser o centralizam com precisão coaxial. Do outro lado, o rolo mestre de filme é mantido sob tensão constante por um freio eletromagnético. Este freio é o cérebro da operação, mantendo a tensão do filme dentro de uma janela minúscula, entre 3 e 4 psi. Se a tensão for muito alta, o filme esticará e o adesivo será distorcido. Se for muito baixa, o enrolamento ficará frouxo e o rolo irá descascar. A máquina dispara. O núcleo gira, puxando o filme a uma velocidade de mais de 91 metros por minuto. Isso é mais rápido do que um velocista olímpico corre os 100 metros rasos. Mas enquanto isso acontece, outro processo incrível está em andamento. Ao longo do eixo de enrolamento, uma unidade de jato de microar sopra continuamente finos fluxos de ar comprimido sobre a fita. Sua missão: remover qualquer partícula microscópica de poeira ou bolha de ar que ouse ficar presa entre as camadas. É uma sala limpa em movimento, garantindo que cada centímetro de fita seja perfeitamente claro. Em segundos, o rolo atinge o diâmetro programado. Uma lâmina automática corta o filme, um rolo de vedação térmica alisa a borda e o rolo acabado é ejetado para uma esteira. Um novo núcleo vazio é carregado e o ciclo recomeça, quase sem pausa. O rolo está pronto, mas não pode sair da fábrica. Agora ele enfrenta os inspetores robóticos. Cada rolo passa por uma estação de inspeção automatizada. Câmeras de alta resolução, verdadeiros olhos de águia digitais, varrem a superfície procurando pelos inimigos. Poeira presa, desalinhamento da borda ou enrolamento irregular.
Sensores de compressão apertam o rolo para garantir que a tensão esteja perfeitamente distribuída do núcleo até a superfície. Qualquer rolo que mostre o menor desvio, além da tolerância de micron, é automaticamente sinalizado e ejetado da linha. Não há segunda chance. Os rolos aprovados seguem para a embalagem, uma dança coreografada de braços robóticos. As máquinas pegar e colocar agrupam os rolos em caixas, geralmente em conjuntos de 36 ou 72 unidades. As caixas são formadas, carregadas e movidas para a estação de vedação. E aqui, testemunhamos o momento final de ironia industrial. O braço robótico pega um rolo de fita adesiva, a mesma fita que acabou de ser produzida, e a usa para selar a caixa de si mesma. O ciclo de produção está completo. Paletes inteiros são então embrulhados, etiquetados e transferidos para a zona de expedição, prontos para serem enviados para armazéns, canteiros de obras e fábricas ao redor do mundo. O processo é fascinante, mas existem segredos que as câmeras nem sempre capturam. Você sabia que antes de aplicar a cola, muitos filmes de alta qualidade passam por um tratamento corona? Eles são bombardeados com eletricidade de alta voltagem. Esse ataque elétrico abre mãos químicas microscópicas na superfície do plástico, permitindo que a cola se agarre com uma força permanente. Você sabia que o polipropileno original é feito de petróleo e gás natural, usando um catalisador especial chamado Ziegler-Natta, uma descoberta tão importante que ganhou o Prêmio Nobel? E você sabia que as fitas mais caras, como as usadas na indústria automotiva, têm duas camadas de cola diferentes? Uma camada de base para se fundir ao filme e uma camada externa projetada para a aderência máxima. Dos grânulos de polipropileno aos rolos de fita que unem o mundo industrial, esta jornada revela a engenhosidade humana em transformar matérias-primas em ferramentas essenciais da produção moderna. O que começou como plástico derretido a 260 graus, agora é um produto de precisão, medido em microns e quilômetros. Cada rolo de fita adesiva é mais do que um produto. É o resultado de centenas de etapas intrincadas, onde a química, a engenharia e a velocidade trabalham em perfeita harmonia. Da próxima vez que você ouvir aquele som icônico da fita sendo puxada, lembre-se do calor, da pressão e da precisão obsessiva necessários para criá-la. O herói invisível que, centímetro por centímetro, literalmente mantém nosso mundo unido. Esta camisa, esta toalha, estes lençóis, suaves, simples, familiares, tão comuns que se tornam invisíveis. Mas este objeto do dia a dia é o ponto final de uma odisseia industrial, uma jornada que começa aqui, num campo de flores brancas. Esta é a planta do algodão. Uma única espécie que, todos os anos, produz mais de 55 bilhões de libras de fibra. Esta pluma aparentemente delicada é a matéria-prima que sustenta uma indústria têxtil global, avaliada em trilhões de dólares. Como? Como é que esta humilde penugem branca colhida sob o sol é transformada, fiada, tingida e tecida nos tecidos que nos vestem e confortam? O processo é muito mais complexo, muito mais preciso e mecanicamente intenso do que a maioria de nós alguma vez imaginou. Esta é a história não contada de como a agricultura antiga se fundiu com a engenharia de ponta para tecer, literalmente, a própria trama das nossas vidas. A jornada não começa com uma semente, começa com dados. A preparação da terra é uma operação de alta precisão. Os agricultores aram o solo a uma profundidade de 8 a 12 polegadas. Isto é vital para quebrar a terra compactada, permitindo que as futuras raízes respirem e procurem água. Em seguida, o equilíbrio químico. O pH do solo é testado e meticulosamente equilibrado entre 6,0 e 7,0. Este é o ponto ideal. Se for demasiado ácido, os nutrientes essenciais ficam bloqueados no solo. Se for demasiado alcalino, a planta não os consegue absorver. O fracasso aqui pode comprometer toda a colheita. Só então, tratores guiados por GPS, com uma precisão de nível militar, entram em campo. Eles criam sulcos perfeitos e plantam as sementes pré-tratadas a uma profundidade exata de 1,2 polegadas. Demasiado raso e a semente seca ao sol. Demasiado fundo e a minúscula plântula gasta toda a sua energia vital apenas para tentar alcançar a superfície, morrendo antes de ver a luz.
A partir daqui, começa um ciclo de crescimento de 6 meses. E não é um período de espera passiva, é uma guerra controlada. Os sistemas de irrigação por gotejamento, ligados a sensores de umidade, fornecem a quantidade exata de água, nem uma gota a mais, nem a menos. Agrônomos usam software para monitorar cada lote, calculando doses de fertilizantes com uma precisão de gramas. E no céu, drones patrulham. Não são brinquedos, são sentinelas aéreas. Eles analisam o crescimento das folhas e usam imagens térmicas para detectar o primeiro sinal de estresse hídrico ou de uma infestação de pragas, permitindo uma resposta cirúrgica antes que o problema se espalhe. Quando as plantas amadurecem, os botões, agora secos, explodem. O campo transforma-se num vasto e silencioso mar de branco. É hora da colheita. E aqui, a tradição e a tecnologia colidem de forma dramática. No primeiro mundo, em países como os Estados Unidos e a Austrália, a colheita é um espetáculo de poder mecânico. Colheitadeiras autônomas, gigantes de metal com quase 13 pés de altura e pesando mais de 22 mil libras, navegam pelos campos usando GPS. Na frente não são lâminas, mas centenas de fusos giratórios equipados com dedos de borracha macia. Eles arrancam o algodão da cápsula com uma precisão incrível, deixando a planta para trás. O algodão é aspirado, limpo de detritos maiores e imediatamente comprimido dentro da máquina em módulos redondos gigantes, com 6,5 pés de diâmetro, envoltos em plástico amarelo para proteção contra a umidade. Ao mesmo tempo, a milhares de quilômetros de distância, no Egito ou na Índia, a cena é outra. O silêncio é quebrado apenas pelas vozes de milhares de trabalhadores. Aqui, a colheita ainda depende do instrumento de precisão original, a mão humana. Os trabalhadores movem-se metodicamente, colhendo o algodão bola por bola. É um processo lento, sem dúvida, mas este método manual preserva o comprimento máximo e a suavidade das fibras de elite, como o algodão pima ou o egípcio. Fibras que são vendidas a um preço premium para os fabricantes de têxteis de luxo do mundo. 2 métodos, um de velocidade e escala, o outro de toque e qualidade, alimentando a mesma cadeia de abastecimento global. Quer venha de um módulo de 22 mil libras ou de um saco de lona, o algodão cru chega à usina de descaroçamento, conhecida como GIN. É aqui que a força bruta encontra a precisão cirúrgica. Os módulos são abertos e o algodão é alimentado num sistema de limpeza primária. Ventiladores centrífugos maciços, soando como turbinas a jato, sugam poeira, folhas e pequenos galhos. Correntes de ar quente secam as fibras. E então, o algodão entra no coração da máquina. Dezenas de serras circulares, montadas num eixo, giram a milhares de rotações por minuto. O som é ensurdecedor. Estas serras agarram as fibras de algodão e puxam-nas através de fendas de metal extremamente estreitas, chamadas costelas. As fendas são a chave. São largas o suficiente para a fibra passar, mas estreitas demais para a semente. As sementes duras e pesadas batem contra as costelas e caem num transportador separado. As apostas aqui são imensas. Uma fração de milímetro a mais na folga e as sementes passam, contaminando todo o lote de fibra. Uma fração a menos, e as serras rasgam e destroem a própria fibra que deveriam salvar. Uma GIN moderna, trabalhando 24 horas por dia, pode processar mais de 15 fardos de algodão por hora. As fibras limpas são então reunidas por escovas rotativas e empurradas para uma câmara de limpeza secundária, onde filtros finos removem as impurezas restantes. O resultado é um fluxo contínuo de fibra branca, pura, sedosa e pronta para a próxima transformação. Mas primeiro, ela precisa ser contida. O algodão limpo é canalizado para uma prensa hidráulica automatizada. Esta não é uma prensa comum. Possui sensores nos 4 cantos para garantir que os pistões apliquem uma pressão perfeitamente uniforme. Uma densidade desigual num fardo pode arruinar a consistência da fiação mais tarde. O fardo final, perfeitamente cúbico e etiquetado com dados de rastreabilidade, está pronto para a fiação. É aqui que o caos fofo se torna ordem forte. O fardo é aberto e o algodão é alimentado na máquina de cardagem.
Pense nisso como uma cama de pregos em alta velocidade. Milhares de agulhas de aço finíssimas giram desembaraçando, penteando e alinhando cada fibra individual numa única direção. O que emerge do outro lado é uma fita delicada e etérea chamada sliver. Parece leve como fumaça, quase frágil demais para ser tocada. Como é que esta teia de aranha se torna um fio forte o suficiente para fazer jeans? A resposta é a torção. Várias destas fitas sliver são combinadas e esticadas numa estrutura de estiragem, garantindo uma uniformidade absoluta. Em seguida, elas entram na estrutura de fiação fina. Aqui, os fusos giram a milhares de rotações por minuto. Eles puxam a fita e torcem-na implacavelmente. É esta torção, esta força mecânica pura, que entrelaça os milhões de microfibras, transformando a fraqueza em força. Sensores ópticos monitoram cada fio. Se um quebrar ou a espessura desviar por 1 micron, a máquina para instantaneamente. Agora temos fio, milhares e milhares de carretéis de fio de algodão forte e uniforme. Eles são levados para a sala de tecelagem, e esta sala é um ataque aos sentidos. Não são apenas algumas máquinas, é uma vasta rede, um organismo mecânico vivo. O som de centenas de teares trabalhando em uníssono é um trovão rítmico que se sente no peito. A fábrica usa 2 técnicas principais. A primeira é a tecelagem clássica. Milhares de fios verticais, o urdume, são mantidos tensos, enquanto uma lançadeira ou um jato de ar dispara um fio horizontal, a trama. Por entre eles, há velocidades incríveis, trancando-os no lugar. Isto cria têxteis firmes e duráveis, como o denim ou a lona. A segunda técnica é a malharia, knitting. Em vez de uma grade, isto é uma dança complexa de agulhas que formam laçadas, entrelaçando-as umas nas outras. Isto cria os tecidos macios e elásticos que conhecemos como camisetas ou moletons. Em ambos os processos, a tensão é tudo. Sensores de vibração e movimento monitoram cada máquina. Se um único fio se desalinhar, o sistema tem de recalibrar instantaneamente, ou a tensão rasga o tecido e um rolo inteiro é perdido. Os rolos maciços de tecido que saem destes teares são chamados de tecido cru. Eles são fortes, mas ásperos, sem cor e sem vida. Eles são transferidos para a instalação de tingimento. E isto não é apenas um banho, é uma operação química de alta pressão. Primeiro, o tecido é lavado para remover quaisquer óleos ou poeiras da tecelagem. Em seguida, ele entra numa caldeira de tingimento selada. Temperatura, pH e tempo de imersão são controlados por computador. Cada variável é crítica, mas o processo mais inteligente acontece com misturas de algodão e poliéster. O poliéster e o algodão absorvem corantes de formas totalmente diferentes e em temperaturas diferentes. Por isso, a máquina executa 2 ciclos de tingimento distintos no mesmo banho, um para o algodão e outro a uma temperatura muito mais elevada para o poliéster. Após o tingimento, o tecido passa pela termofixação. É esticado em quadros de precisão e passa por um forno. É este passo que estabiliza as dimensões do tecido e impede que a sua futura camiseta encolha drasticamente na primeira lavagem. Finalmente, tratamentos de amaciamento, anti-rugas e anti-estáticos dão ao tecido as suas propriedades finais. Temos agora um material de engenharia, forte, colorido e macio. A etapa final é a montagem. O tecido é enviado para o piso de corte. Em muitas fábricas, este passo crucial ainda é humano. Camadas de tecido, por vezes, até 60 folhas de altura, são empilhadas. Mas como cortar 60 camadas com precisão? Um poderoso sistema de vácuo suga todo o ar por baixo da mesa, comprimindo as 60 camadas num bloco quase sólido, impedindo qualquer movimento. Então, um trabalhador qualificado, usando um cortador elétrico rotativo, desliza através do material, seguindo os padrões com uma precisão de milímetros. As peças numeradas são então empilhadas e enviadas para a linha de costura. É uma sinfonia de movimento. Mesas transportadoras movem as peças entre centenas de operadores, cada um especializado num único passo. As máquinas de costura de alta velocidade disparam a mais de 5.000 pontos por minuto, mais rápido do que o olho humano pode acompanhar, criando costuras consistentes.
mas para detalhes complexos, como um colarinho ou um bolso, a velocidade pura cede à precisão humana, e as mãos firmes de um artesão assumem o controle. Cada peça de vestuário é prensada a vapor, medida e rigorosamente inspecionada antes de ser dobrada e embalada. Mas sabia que nada disto é desperdiçado? As sementes que separamos no gin não são lixo. Elas são prensadas para fazer óleo de cozinha ou processadas em ração animal rica em proteínas. E a própria fibra, a sua magia está escondida. Cada fibra de algodão é composta por milhares de células de celulose ocas. É esta estrutura oca que lhe permite absorver umidade e respirar, mantendo-nos frescos. E aquele fardo de algodão que vimos ser prensado? Um único fardo contém fibra suficiente para produzir mais de 10.000 camisetas de algodão. Desde aquela minúscula semente, plantada com precisão de GPS, passando pela força bruta das serras do gin, pela engenharia complexa da fiação que transforma fumaça em força, pela química de alta pressão do tingimento e pela velocidade da linha de montagem. O algodão percorreu uma longa e incrível jornada. Por trás de cada fio está o esforço invisível de agricultores, engenheiros e trabalhadores em todo o planeta. E assim, aqueles 55 bilhões de libras de fibra, colhidas em campos brancos, tecem-se silenciosamente na própria trama das nossas vidas. O mármore, vemo-lo em todo o lado, em palácios, em museus, em cozinhas de luxo. É um símbolo de riqueza, de arte, de algo que dura para sempre. Mas alguma vez se perguntou como é que se consegue isto? Uma laje perfeitamente lisa, brilhante como um espelho? A resposta não é bonita. Não começa com um artista. Começa com uma batalha. Para extrair um único bloco desta pedra, os engenheiros têm primeiro de declarar guerra a uma montanha. Têm de remover 70 pés de terra completamente inútil, 21 metros. É a altura de um edifício de 7 andares. 7 andares de argila, pedra e lixo que têm de ser pulverizados com explosivos, apenas para conseguir chegar à pedra que interessa. E este é só o primeiro passo. O verdadeiro desafio, o verdadeiro milagre da engenharia é como pegar num colosso de 40 toneladas, arrancado desta montanha, e transformá-lo numa laje tão perfeita que um defeito que nem sequer se vê a olho nu a torna completamente inútil. Esta não é apenas a história de uma pedra bonita, é a história de uma engenharia brutal, de uma paciência inacreditável e de um risco que pode custar tudo. O primeiro obstáculo chama-se sobrecarga. É a pele exterior da montanha, uma camada espessa de quase 70 pés de argila, lodo e entulho. Esta camada não tem qualquer valor comercial, mas protege o mármore como uma fortaleza. Para atravessar, a única opção é a força bruta. Equipas de perfuração criam uma grelha de buracos profundos, que são depois carregados com cargas de explosivos cuidadosamente medidas. Isto não é uma demolição caótica, é uma cirurgia com dinamite. Ouve-se a sirene de aviso, um momento de silêncio, e depois a montanha explode, o chão treme, uma nuvem de pó branco sobe e tapa o céu. Milhares de toneladas de terra e pedra são arrancadas, caindo pelas paredes da pedreira. Quando o pó assenta, a veia de mármore está finalmente exposta. Mas aqui, a estratégia muda. Os explosivos que limparam o caminho não podem tocar no mármore. Um impacto demasiado forte e o prêmio ficaria estilhaçado. Agora, a força bruta dá lugar à precisão absoluta. A nova ferramenta é um fio. Pode parecer simples, mas é um cabo de aço com vários pés de espessura, incrustado com a coisa mais dura do planeta, diamantes industriais. Este fio é passado através de buracos perfurados com exatidão, formando um laço. A máquina liga-se. Ouve-se um zumbido agudo e constante. O fio de diamante começa a serrar a pedra. Ao mesmo tempo, a água é bombeada para dentro do corte. A água tem duas missões. Arrefece o fio para que não derreta e lava a pasta de mármore, o pó fino que se forma. O corte é agonizantemente lento, centímetro a centímetro. À medida que a ranhura se torna mais profunda, os trabalhadores inserem macacos hidráulicos. Com uma força silenciosa de centenas de toneladas, começam a empurrar. Ouve-se um gemido profundo, o som da pedra a render-se. Finalmente, o bloco de 40 toneladas, tão alto como um edifício de 3 andares, separa-se da montanha.
Um bloco de 40 toneladas está livre, mas agora é um problema de 40 toneladas. É o peso de 30 carros médios ou 6 elefantes adultos. Não se pode simplesmente arrastá-lo. O risco de o partir é demasiado alto. Por isso, primeiro tem de ser movido com extremo cuidado para um pátio de espera, uma zona plana e segura dentro da própria pedreira. É aqui que entram os verdadeiros gigantes. Gruas de lagartas pesadas, máquinas desenhadas para levantar pesos impossíveis, posicionam-se. Correntes de aço maciças, com elos do tamanho da cabeça de um homem, são presas ao bloco. Ouve-se o motor da grua a esforçar-se, um rugido profundo. A tensão nas correntes é total. O operador da grua tem de ser um mestre. Com uma precisão milimétrica, o colosso de pedra é erguido do chão. O bloco é então cuidadosamente baixado sobre um veículo que mal parece um caminhão. É um reboque de plataforma baixa com múltiplos eixos. Por que tantos eixos e tantas rodas? Para distribuir o peso, 40 toneladas concentradas em poucas rodas destruiriam qualquer estrada. Mas distribuídas por dezenas de rodas, o peso torna-se controlável. O bloco é preso com mais cintas. As verificações de segurança são feitas 2, 3 vezes. E então a viagem começa. É a viagem mais lenta que se pode imaginar. O caminhão move-se a passo de caracol, subindo as estradas íngremes da montanha. Cada curva é um desafio de logística. Cada descida testa os travões ao limite. Este comboio lento está a transportar a matéria-prima da sua casa geológica para a fábrica, onde a verdadeira magia vai começar. O bloco de 40 toneladas chega à fábrica. O ar aqui não cheira a pó e explosivos. Cheira a pedra molhada e a metal. O bloco é colocado numa plataforma de corte e preso. Grampos hidráulicos gigantes fixam-no com uma força imensa. Se ele se mover 1 milímetro durante o corte, todas as lajes sairão tortas. A máquina que o espera chama-se Gang Saw, ou serra de quadros. É uma estrutura enorme, capaz de suportar o bloco. Mas a sua parte mais importante é uma moldura gigante que segura dezenas de lâminas paralelas. Como os dentes de um pente gigante, a máquina arranca com um rugido rítmico e ensurdecedor. Para a frente e para trás, para a frente e para trás. É um ritmo hipnótico e brutal. As lâminas cobertas de abrasivos industriais começam a descer, milímetro a milímetro, sobre o bloco de 2 metros de espessura. Ao mesmo tempo, um banho de água e areia abrasiva jorra sobre o corte. Esta lama ajuda as lâminas a morder a pedra. O ruído é inacreditável. E isto continua, e continua. Para cortar um único bloco de mármore, esta máquina pode levar entre 12 a 20 horas. Pense nisto, um dia de trabalho inteiro, ou mais, a serrar uma única pedra. A paciência é a ferramenta mais importante nesta fábrica. Finalmente, após quase um dia, as lâminas atravessam o bloco. O que era um cubo sólido é agora um baralho de cartas gigante, um conjunto de lajes de pedra, cada uma pesando centenas de quilos. Mas estas lajes estão mortas, estão baças, ásperas ao toque. A sua cor é pálida. Estão cobertas pela lama cinzenta do corte. A beleza pela qual o mármore é famoso ainda está escondida. Agora começa a transformação. Braços robóticos entram em ação. Não há mãos humanas aqui. As lajes são demasiado pesadas e delicadas. Ventosas de vácuo gigantes descem, agarram a laje com um silvo e levantam-na no ar. O robô coloca a laje na linha de polimento. É um longo túnel de transformação. A laje desliza para debaixo da primeira estação, um conjunto de cabeças rotativas. Estas cabeças estão equipadas com discos abrasivos. O processo começa com grãos grosseiros, como uma lixa muito forte. O som é horrível, o som de pedra a ser violentamente raspada. A laje avança. A segunda estação tem discos com grãos mais finos. O som muda, torna-se mais agudo. A terceira estação, grãos ainda mais finos. A laje passa por, no mínimo, 7 ou 8 etapas de lixagem. Cada etapa remove os arranhões da etapa anterior, tornando a superfície cada vez mais lisa. E durante todo este tempo, água. Toneladas de água arrefecem os discos e lavam a pasta de mármore. Finalmente, a última estação. Não usa grãos. Usa um composto de polimento especial. As cabeças giram a alta velocidade e, de repente, acontece a magia.
O espelho aparece. Onde havia pedra cinzenta e baça, há agora uma superfície profunda, brilhante, que reflete a luz. A cor explode. Os veios, escondidos durante milhões de anos, são finalmente revelados. A laje brilha, parece perfeita, mas para este mercado de luxo, parecer não vale absolutamente nada. O defeito mais perigoso, o que pode custar milhões, é o defeito que não se consegue ver. A laje, agora polida, desliza para uma câmara escura. É o sistema de inspeção a laser. Feixes de luz vermelha varrem a superfície. O laser está a fazer o que o olho humano não consegue. Está a medir a planura e a procurar microfissuras. Uma pequena bolha de ar presa na pedra. Uma linha de tensão invisível da explosão na pedreira. O laser vê tudo. O computador analisa a imagem. Se detectar a mais pequena imperfeição, a laje é marcada a vermelho, rejeitada. Mesmo depois de todo este trabalho, ela é descartada. As lajes que passam no teste do laser vão para a inspeção humana. Trabalhadores experientes passam as mãos pela superfície, procurando falhas que a máquina possa ter perdido. As máquinas são incríveis, mas não substituem décadas de experiência. As lajes aprovadas são então lavadas com água a alta pressão, removendo todo o pó. Agora a embalagem. Cada laje pode pesar mais de 400 ou 500 quilos. São levantadas por gruas robóticas e empilhadas em paletes de aço, mas não podem tocar umas nas outras. O contacto pedra com pedra seria fatal. Por isso, os trabalhadores inserem folhas de espuma ou borracha entre cada laje. O conjunto é apertado com cintas de aço e enviado para os projetos mais luxuosos do mundo. Mas nem todo o mármore se torna num chão de hotel. Os melhores blocos, os mais puros, com menos veios, têm um destino diferente. São enviados para a oficina de um escultor. E aqui, as regras mudam. Não há robôs, não há lasers, não há linha de montagem. O escultor começa com desenhos ou mesmo scanners 3D para planear cada corte. O trabalho inicial é barulhento. Serras de diamante e martelos pneumáticos arrancam grandes pedaços de pedra, criando a forma básica, mas depois o ruído para. Começa o verdadeiro trabalho. O escultor pega em martelos pequenos e cinzéis de aço, e aqui as apostas são totais. Na fábrica, uma laje partida é um custo de produção. Na oficina, um golpe errado, 1 milímetro a mais de força e a peça está arruinada. Meses ou até anos de trabalho, destruídos num único segundo. Não há botão para anular. O artista trabalha lentamente, usando cinzéis pontiagudos para linhas, cinzéis planos para superfícies. Quando a forma está completa, começa a lixagem. Mas é tudo feito à mão. Lixa de papel, da mais grossa à mais fina. Finalmente, pós de polimento são esfregados na pedra, até esta ficar suave como seda. O que era um bloco de pedra sem vida, agora parece ter alma. 3 factos rápidos sobre esta pedra incrível. Primeiro, o mármore não nasce assim. É uma rocha metamórfica. Começa como calcário vulgar, mas quando é esmagado no fundo da terra sob calor e pressão intensos, os seus cristais mudam e transforma-se em mármore. Segundo, os famosos veios que dão ao mármore o seu preço são apenas impurezas, vestígios de argila, areia ou óxido de ferro que estavam no calcário original há milhões de anos. Basicamente, é a sujidade antiga que o torna tão bonito. Terceiro, foi o mármore de Carrara que Miguel Ângelo escolheu para esculpir a sua obra-prima, o David. Ele sabia que esta pedra era mais do que um material, era a base da arte intemporal. Dos 70 pés de terra que tiveram de ser rebentados com explosivos, ao bloco de 40 toneladas que fez uma viagem lenta pela montanha, da serra que demorou 20 horas a cortar, a linha de polimento de 8 etapas, do laser que procurou a falha invisível ao golpe arriscado do cinzel do escultor. A jornada desta pedra está completa. O que começou como um pedaço anônimo da montanha, enterrado e esquecido, foi arrancado, cortado, polido e transformado. A engenharia brutal deu lugar à precisão absoluta, e a pedra que estava morta tornou-se eterna. Ele nasce de um líquido, macio, suave e aparentemente frágil, mas isso é uma ilusão. Este líquido é projetado para desafiar o tempo,
é capaz de durar 3 décadas sob pressão constante, sem mostrar um único sinal de deformação. Agora, olhe ao seu redor. 90% do conforto em sua vida diária. O sofá onde você senta, o assento do seu carro, o colchão onde você dorme, é construído sobre esta fundação invisível. É uma indústria global de mais de 50 bilhões de dólares, um gigante silencioso que produz milhões de toneladas por ano. Mas aqui está o segredo que poucos conhecem. Este material nasce de uma explosão, uma reação química tão rápida, tão precisa, que deve ser controlada por lasers e computadores em tempo real. Como os engenheiros comandam essa transformação instantânea? Como eles convertem milhares de galões de produtos químicos voláteis em um bloco sólido perfeitamente estável, do tamanho de um ônibus, forte o suficiente para durar uma geração inteira? Esta é a jornada ao coração da tecnologia do conforto. A jornada não começa com uma máquina, mas com uma receita. Tudo começa na área de recebimento de matéria-prima. Aqui, 2 compostos líquidos principais são preparados. O primeiro é o poliol. Pense nele como o corpo macio da espuma. O segundo é o isocianato, o componente reativo, o gatilho poderoso que constrói a estrutura celular. Eles esperam em tanques de aço gigantescos e brilhantes. Mas estes não são apenas tanques de armazenamento, são cofres climatizados. Sensores de temperatura monitoram constantemente o interior. As apostas são altas desde o primeiro segundo. Se a temperatura variar em apenas alguns graus, toda a delicada cadeia química pode ser quebrada. A reação falhará. A espuma pode entrar em colapso. Cada gota deve estar na condição perfeita. Ao redor deles, tanques menores contêm os temperos desta receita, aditivos, catalisadores, que são usados para controlar a velocidade daquela explosão química iminente, corantes e, crucialmente, retardadores de chama. Isto não é apenas espuma, é um material de engenharia de alto desempenho, projetado para segurança e durabilidade. Destes tanques, uma rede silenciosa de tubulações, a corrente sanguínea da fábrica, começa a fluir, levando os ingredientes para o coração do processo. Os líquidos fluem em alta velocidade, convergindo para um único ponto, o cabeçote de mistura. É aqui que a mágica acontece, e acontece em um instante. O pulso rítmico de bombas de alta pressão força os produtos químicos a se encontrarem. No interior, lâminas poderosas giram em velocidade tremenda. Os 2 líquidos não apenas se misturam, eles colidem. A reação é imediata e visível. A mistura engrossa instantaneamente. O calor irradia dela. E de repente bilhões de bolhas minúsculas nascem. Este é o DNA da espuma sendo escrito em tempo real. Quão preciso é este processo? Medidores automatizados controlam o fluxo com uma precisão de milésimos de unidade. Em uma produção desta escala, não há margem para erro. 1 segundo a mais, uma gota a menos, e o lote inteiro pode ser arruinado. Para entender o poder puro desta reação, os técnicos às vezes fazem um teste manual. Eles pegam apenas um copo de líquido, alguns segundos de agitação, e a substância entra em erupção. Ela se expande dramaticamente, transbordando do copo como se estivesse viva. É uma demonstração vívida do poder do poliuretano. Agora imagine esse poder multiplicado milhares de vezes. Essa mistura viva e pulsante, carregada com bilhões de células de ar, é agora liberada da câmara de mistura e derramada no transportador principal. A válvula se abre. Um fluxo suave e viscoso de líquido é derramado sobre a correia transportadora em movimento. Imediatamente, uma barra mecânica de espalhamento varre para frente e para trás, ou escovas rotativas pintam o líquido por toda a largura. A camada deve ser perfeitamente uniforme. E então, diante dos nossos olhos, ela começa a crescer. Como uma coisa viva, a mistura de espuma incha. Você pode vê-la subir, subindo em ondas suaves. A cor da superfície muda, bege, verde suave, rosa pálido. A superfície gradualmente se assenta e se alisa à medida que a reação química encontra seu equilíbrio. Mas isso não é um pequeno bloco. É um pão de espuma gigante e contínuo, crescendo para 40 pés de comprimento, o comprimento de um ônibus urbano. À medida que cresce em altura, ele é contido. Paredes laterais móveis nas bordas do transportador sobem junto com ele, forçando-o a assumir uma forma retangular perfeita e maciça.
Acima, a tecnologia monitora cada segundo. Sensores a laser varrem incansavelmente a superfície, medindo a altura e a densidade, enviando dados em tempo real de volta ao centro de controle para microajustes. Mas o perigo real está invisível, no fundo do núcleo. A reação química gera um calor intenso no centro do bloco. Se esse calor não for removido, o núcleo literalmente queimará a si mesmo. Ele se tornará oco e toda a estrutura falhará. Para evitar isso, poderosos ventiladores de circulação puxam o ar quente para fora, resfriando o bloco de dentro para fora, garantindo que a estrutura seja forte e uniforme. Cada centímetro da espuma parece respirar. Finalmente, no final desta longa jornada, o bloco gigante, ainda quente pela reação, encontra sua primeira ferramenta, a serra. Uma serra automática, movendo-se em perfeita sincronia com a velocidade do transportador, corta o pão contínuo em blocos gerenciáveis, cada um com 9 a 12 metros de comprimento. Braços robóticos movendo-se com uma suavidade quase impossível para seu tamanho, levantam esses blocos quentes. Eles ainda estão quimicamente vivos, a reação ainda não terminou. Eles devem agora descansar. Os blocos são movidos para uma vasta área de cura, uma zona de estabilização. Aqui, por 12 a 24 horas, eles ficam parados. Um fluxo de ar contínuo passa por eles, removendo os últimos vestígios de calor e gases residuais. Este período de sono não é negociável. É o que fortalece a espuma, fixa sua estrutura celular e a transforma de um bloco frágil em um material resiliente e duradouro. Após este descanso, a fase de escultura começa. Os blocos, agora completamente estáveis e resfriados, são alimentados nas linhas de corte. É aqui que a escala bruta encontra a precisão cirúrgica. Lâminas de liga de alta velocidade, controladas por computador CNC, fatiam os blocos maciços em painéis e folhas. Estações de corte duplas trabalham em sincronia, uma cortando horizontalmente, a outra verticalmente, para espumas mais macias e especializadas, como a espuma de memória, Memory Foam. A ferramenta é ainda mais futurista, um cortador de fio quente, um fio de resistência aquecido a 300 graus Fahrenheit, cerca de 150 graus Celsius, desliza através da espuma. Ele não corta, ele derrete seu caminho, deixando uma borda perfeitamente lisa, sem qualquer rasgo. As tolerâncias aqui são microscópicas. Sensores a laser medem a espessura de cada fatia. A margem de erro, apenas alguns milésimos de polegada. Isso é uma precisão que você não pode ver, apenas medir. A folha de espuma agora está perfeitamente esculpida. A espuma parece perfeita, ela é uniforme, macia e está nas dimensões exatas. Mas como os engenheiros provam que ela realmente durará as 3 décadas que prometeram, eles a torturam. Amostras de cada lote são levadas ao laboratório de controle de qualidade. Primeiro, máquinas de teste medem sua força de compressão, quanta força é necessária para esmagá-la. Em seguida, medem sua elasticidade e força de indentação, quão bem ela empurra de volta. Mas o teste mais crítico é o ciclo de resistência, ou teste de fadiga. Uma máquina equipada com um pistão pesado comprime e solta a amostra de espuma, de novo e de novo e de novo, milhares e milhares de vezes. Isso simula 30 anos de uso diário, condensados em poucas horas. A espuma rasgará, perderá sua altura, sua estrutura interna entrará em colapso. Enquanto este teste de força acontece, outros sensores escaneiam a superfície sob luz polarizada. Esta luz especial revela a estrutura celular oculta, tornando-a visível. Algoritmos de computador caçam qualquer imperfeição. Um poro muito grande, um rasgo minúsculo, uma região onde as células não são uniformes. Apenas a espuma que sobrevive a este teste de 30 anos é certificada. Ela recebe um código de lote e é liberada para a próxima etapa, sua segunda vida. A espuma certificada agora começa sua segunda vida como um produto de consumo. Ela é alimentada na linha de montagem de colchões. Aqui, cortadores CNC fatiam as folhas em diferentes camadas, a base de alta densidade para suporte, a camada intermediária de transição, a camada superior macia de espuma de memória para conforto.
Elas são unidas, não com solventes químicos agressivos, mas com uma fina névoa de adesivo à base de água. Prensas pneumáticas gigantes descem, fundindo as camadas em um bloco único e unificado. O colchão é então aparado, moldado e recebe sua capa de tecido final, costurada por trabalhadores qualificados. É um colchão completo, maciço, pronto para uma cama king size. E agora, o truque final e mais incrível de toda a produção. O colchão é movido para a seção de embalagem automatizada. Um poderoso sistema de compressão a vácuo é ativado. Você pode observar enquanto ele suga, literalmente, cada vestígio de ar das bilhões de células abertas da espuma. O colchão, antes espesso e macio, entra em colapso. Seu volume diminui em quase 80%. Ele é então firmemente enrolado, selado em um filme plástico protetor e desliza perfeitamente para dentro da icônica cama em uma caixa, Bed in a Box. Uma revolução na logística e na indústria, tudo tornado possível por esta química incrível. Mas você sabia? Aquelas cores que vimos, bege, verde ou rosa pálido, não são para estilo. Elas são códigos. Elas identificam os aditivos específicos misturados lá no início, como retardadores de chama ou corantes para rastrear um lote específico. E você sabia que este material, agora fundamental em nossas casas, foi um segredo militar? Na década de 1930, era usado exclusivamente em aplicações militares e aeroespaciais, valorizado por sua incrível leveza e força de isolamento. Neste mundo de engenharia, nada é deixado ao acaso. Até a menor bolha de ar desempenha seu papel, contribuindo para a sensação final, a resiliência e a capacidade do material de nos dar suporte por décadas. De compostos líquidos, silenciosos e voláteis em tanques de aço, para blocos maciços de espuma, respirando em uma esteira transportadora, até o rolo final, comprimido e pronto para ser enviado. Esta jornada inteira é um testemunho da sofisticação da engenharia de materiais moderna. Cada reação química, cada movimento da maquinaria é controlado com precisão absoluta, mantendo um equilíbrio perfeito entre velocidade e estabilidade. É assim que compostos sem vida são transformados na fundação invisível do nosso conforto. Os assentos de carro, os sofás e os colchões em que confiamos todas as noites. Mais de 20 bilhões de dólares. Este é o valor gerado, todos os anos, pela indústria global de quartzo. Mas o que é exatamente este material? É uma pedra? Sim, mas não apenas. É um produto de engenharia? Também. É considerado quase imortal na Terra, mas não nasce assim. Ele é feito de algo tão comum como quartzo triturado e resina, essencialmente um tipo de plástico líquido. Então, como é que uma mistura de pedra comum e cola plástica se transforma numa indústria de 20 bilhões de dólares, cobiçada para cozinhas e interiores de luxo em todo o mundo? O segredo não está nos ingredientes, está no processo. É uma batalha industrial contra um inimigo invisível, o ar. Qualquer bolha de ar, por menor que seja, é um ponto fraco, uma falha à espera de acontecer. A verdadeira magia é um ritual de engenharia que usa vácuo extremo, vibrações de alta frequência e centenas de toneladas de pressão para esmagar esta mistura até a sua forma mais densa e perfeita. Hoje vamos entrar numa das maiores fábricas de quartzo dos Estados Unidos para descobrir como a força bruta e a precisão de Micron transformam montanhas em arte funcional. A jornada começa num lugar que parece tudo menos uma cozinha de luxo. Começa em minas a céu aberto, onde o próprio terreno é esculpido em gigantescos terraços escalonados. Geólogos e engenheiros usam mapas minerais e dados topográficos para identificar as áreas exatas com a maior concentração de quartzo puro. Assim que o local é aprovado, as máquinas colossais entram em ação. Plataformas de perfuração cortam a rocha, preparando o caminho. Escavadoras pesadas, com pás tão grandes que poderiam engolir um carro, cravam os seus dentes de aço na face da montanha, arrancando pedaços maciços de quartzo bruto. O ar enche-se com o rugido ensurdecedor dos motores. Caminhões basculantes gigantes, cada um pesando dezenas de toneladas, transportam a pedra bruta para a primeira estação, a britagem. Aqui, a força implacável assume o controlo.
A rocha de quartzo é alimentada em mandíbulas de aço que a esmagam com uma violência controlada. Mas isto é apenas o começo. A pedra partida é peneirada e depois enviada para britadores secundários, onde é pulverizada repetidamente. O objetivo é transformar blocos do tamanho de um homem num fluxo de cristais refinados, alguns com apenas alguns milímetros de tamanho. O que antes era uma montanha sólida é agora um rio de matéria-prima brilhante, pronta para a fábrica. Depois de trituradas e rigorosamente separadas por tamanho, toneladas deste quartzo chegam à área de mistura. É aqui que a receita de 20 bilhões de dólares é preparada. Cada lote de material é despejado num misturador industrial maciço, um gigante de aço resistente ao desgaste. E isto é crucial. Um sistema de dosagem automatizado controla a proporção exata de partículas. São precisas partículas grandes para dar estrutura e resistência, partículas médias para preencher as lacunas, e partículas finas para garantir que a superfície final seja incrivelmente suave. Quando o quartzo está pronto, a supercola da engenharia é bombeada para dentro, uma resina de poliéster especial. Esta não é uma resina comum. É uma fórmula projetada para uma força de ligação excepcional e alta resistência ao calor. Quando esta resina endurecer, ela formará um esqueleto de polímero durável, uma rede microscópica que agarra e bloqueia cada grão de quartzo. Dependendo do design, é também nesta fase que a arte é adicionada à ciência. Pigmentos são injetados para dar cor. Pequenos pedaços de vidro ou fragmentos de espelho são misturados para criar efeitos reflexivos e profundidade. Todo o processo de mistura acontece num ambiente selado, como um cofre. E aqui temos uma antevisão do segredo principal. Um sistema de vácuo começa a sugar o ar de dentro do misturador. Remover o ar agora torna a mistura mais pura e prepara-a para o evento principal que se segue. As pás giram em alta velocidade, garantindo que cada grão de pedra seja uniformemente revestido pela resina. Quando a mistura atinge o estado úmido perfeito, o sistema para e descarrega este composto, agora pronto para tomar forma. A mistura de quartzo e resina, que agora parece uma areia molhada e pesada, é transferida para a estação de espalhamento. A placa começa a nascer. Primeiro, um filme de polietileno é cuidadosamente estendido sobre um molde de aço. Isto age como o papel vegetal num tabuleiro de ir ao forno. Impede que a mistura cole e garante que a superfície inferior da placa saia perfeitamente lisa. Um sistema de dosagem automatizado liberta a mistura sobre uma correia transportadora vibratória, formando uma camada uniforme. Acima dela, barras de nivelamento mecânicas movem-se para a frente e para trás, numa dança hipnótica, espalhando o material. Isto não é feito a olho. Sensores a laser integrados e balanças eletrônicas medem a espessura em tempo real, ajustando o fluxo. A precisão é tão alta que a variação da espessura é mantida dentro de centésimos de polegada, mais fino do que a espessura de um cartão de crédito. Agora a tecnologia encontra a arte. Para criar as veias que imitam o mármore natural, uma máquina CNC, controlo numérico computadorizado, maciça, entra em ação. É um artista robótico. Os seus bicos movem-se ritmicamente pela superfície, injetando pigmento em sulcos finos que a própria máquina esculpe na mistura úmida. O resultado é uma série de veios fluidos que parecem ter sido formados pela natureza ao longo de milênios. Para os designs mais exclusivos, no entanto, a mão humana ainda é insubstituível. Artesãos qualificados usam pequenas ferramentas de metal para arrastar e misturar os pigmentos manualmente, introduzindo irregularidades subtis que uma máquina nunca conseguiria replicar. Neste ponto, temos a forma e o padrão. Mas sejamos claros, isto ainda é apenas uma camada solta de areia molhada e pegajosa. É fraca. Se secasse assim, partir-se-ia com um simples golpe. Agora, a placa semi-acabada move-se para o coração da fábrica. É aqui que a verdadeira transformação acontece, no evento principal, a vibrocompressão a vácuo. A placa é coberta com outro filme de polietileno e colocada dentro de uma câmara de compressão hermeticamente selada. E então, 3 forças da engenharia são libertadas de uma só vez. Força número 1, o vácuo. Bombas de vácuo de alta potência rugem e começam a sugar todo o ar de dentro da câmara. É como um saco de vácuo espacial, mas numa escala industrial. Cada bolha de ar
Cada micro vazio preso entre os grãos de quartzo é violentamente extraído. Lembrem-se, o ar é o inimigo, o vácuo elimina-o. Força número 2, a pressão. Quando a câmara atinge a pressão negativa ideal, uma prensa hidráulica maciça desce. Ela aplica uma força esmagadora de milhares de libras por polegada quadrada. É o equivalente a empilhar dezenas de elefantes em cima de uma única placa. Esta pressão força cada partícula de pedra a aproximar-se. Força. Número 3. A vibração. Ao mesmo tempo que a prensa esmaga, toda a base começa a vibrar em alta frequência. Não está apenas a ser pressionada, está a ser agitada. É como abanar um frasco de berlindes para garantir que não fica absolutamente nenhum espaço vazio. A vibração força os grãos mais pequenos a encaixarem-se perfeitamente entre os maiores. Vácuo, pressão e vibração. Em apenas alguns minutos, o que era um composto solto torna-se uma placa de quartzo sólida, incrivelmente densa e completamente uniforme. A batalha contra o ar foi ganha. Ao sair da câmara de imprensa, a placa está sólida, mas a resina, a supercola, ainda não está totalmente curada. A estrutura molecular ainda está instável. A placa precisa de ser cozida. Cada placa é colocada dentro de um forno de cura especializado, ou câmara térmica. A temperatura aqui é mantida entre 93 e 121 graus Celsius. Este calor, aplicado ao longo de várias horas, não serve para secar. Serve para ativar a polimerização. Pense nisto como o fecho final. O calor força as cadeias moleculares da resina a ligarem-se permanentemente umas às outras e às partículas de quartzo. Elas formam uma rede trancada e termicamente estável. É isto que dá à placa a sua resistência final ao calor e a sua durabilidade lendária. Mas o processo não acaba aqui. Depois de cozida, a placa não pode simplesmente sair para o ar frio. O risco é o choque térmico. Arrefecer demasiado depressa faria com que ela se partisse de dentro para fora. Por isso, as placas são movidas para uma câmara selada, onde são arrefecidas de forma lenta e controlada, permitindo que o material se estabilize por completo. Agora, a placa é quase indestrutível, mas ainda não é bonita. As bordas estão ásperas da prensagem e a superfície está baixa, sem brilho. É hora de lhe dar o acabamento espelhado. As placas são transferidas para a área de corte e polimento. Primeiro, máquinas de corte automatizadas, equipadas com serras de ponta de diamante, cortam as bordas. Apenas o diamante, o material mais duro conhecido, é suficientemente forte para cortar esta nova pedra de engenharia. O corte é preciso, com uma tolerância de menos de 1,5 milímetros. Depois, a placa passa pela linha de polimento. É como uma lavagem de carros de alta tecnologia, mas em vez de sabão, usa diamantes. Múltiplas cabeças de polimento, equipadas com discos de diamante, passam pela superfície. O processo começa com discos grossos, como uma lixa grossa, que nivelam a superfície. Depois, a placa passa por discos progressivamente mais finos, e mais finos, e mais finos. Durante todo o processo, jatos de água arrefecem as cabeças de polimento e lavam o pó de pedra, mantendo a superfície limpa. A cada passagem, a placa torna-se mais suave, até que na última estação, o que era uma superfície baixa transformou-se num reflexo perfeito, liso como vidro. Uma placa pode parecer perfeita, mas antes de poder sair da fábrica, tem de passar por um rigoroso exame final. E aqui, a tecnologia mais avançada encontra o toque humano mais antigo. Primeiro, um sistema de scanners a laser e câmaras de alta resolução varre cada centímetro da superfície. Procura microfissuras, variações de cor ou pequenas imperfeições que o olho humano poderia falhar. Mas a máquina não é tudo. Imediatamente a seguir, técnicos humanos inspecionam cada placa. Eles não olham apenas, eles sentem. Passam suavemente as palmas das mãos pela superfície para sentir o nivelamento, o brilho e a suavidade. O laser deteta falhas que não podemos ver, mas a mão humana pode sentir imperfeições que o laser pode ignorar. Qualquer placa que mostre o mais pequeno defeito é imediatamente rejeitada. As placas aprovadas recebem um filme protetor para evitar riscos. Depois, são cuidadosamente levantadas e colocadas verticalmente em armações de metal.
Estas armações são forradas com borracha, atuando como amortecedores para proteger as placas de vibrações durante o transporte. Afinal, uma única lasca na borda pode arruinar uma placa que vale milhares. De pedras brutas, arrancadas violentamente de uma montanha, até placas polidas que brilham nas nossas casas. Aquele valor de 20 bilhões de dólares não é apenas o preço da pedra, é o preço do processo. É o custo de travar uma guerra contra o invisível, contra o ar, o calor e o acaso. É por isso que este mercado cresce mais de 8% todos os anos. É por isso que mais de 70% de todo o quartzo de engenharia do mundo é usado para criar as bancadas e superfícies que definem os espaços modernos. O que vemos não é apenas uma placa. É a prova de que a engenharia e a arte, quando unidas pela força de milhares de toneladas, podem criar ordem a partir do caos e beleza a partir do pó da terra. A indústria de reciclagem de baterias de íon-lítio está explodindo. Já é um mercado de 35 bilhões de dólares, um gigante global que muitos chamam de a segunda mina do mundo. Mas por que mina? Porque dentro de cada bateria descartada existe um tesouro de metais valiosos. No entanto, este tesouro está envolto em perigo. Até o ano de 2025, espera-se que apenas a China descarte mais de 1.040.000 toneladas de baterias de veículos elétricos. Isto não é lixo comum, é uma montanha crescente de resíduos perigosos. Dezenas de milhares de pequenas empresas tentam lidar com isso, mas muitas operam sem segurança, desmontando baterias manualmente, arriscando vazamentos tóxicos que podem envenenar o solo e a água. Cada bateria é uma pequena bomba química, esperando para falhar. Então, como a engenharia moderna ousa mergulhar nesta montanha de perigo? Como ela transforma milhões de pequenas bombas relógio em matéria-prima segura e valiosa para a próxima geração de energia? A resposta não começa com força bruta, mas com uma inteligência fria e calculista. Tudo começa com a coleta, um processo de controle rigoroso. Quando as baterias do controle remoto da sua TV ou do seu celular se esgotam, elas são levadas a pontos de coleta públicos. Lá, elas não são jogadas em caixas de papelão. Elas são colocadas em contêineres metálicos especializados. Pense neles como pequenas fortalezas. Eles são equipados com isolamento térmico, tampas à prova de explosão e sensores de segurança. O objetivo é um só: se uma bateria falhar, ela falhará sozinha, sem iniciar uma reação em cadeia. Mas isso é apenas para as baterias pequenas. Os pacotes de veículos elétricos são um desafio de outra magnitude. Pesando centenas de quilogramas, estes blocos maciços são movidos por empilhadeiras hidráulicas e braços robóticos. Eles são colocados em enormes caixas de aço. E estas caixas são inteligentes. Elas estão equipadas com sensores térmicos e de gás, monitorando continuamente qualquer sinal de superaquecimento ou vazamento. Aqui, os trabalhadores nunca tocam diretamente nas baterias. Eles supervisionam os sistemas automatizados, garantindo que cada unidade perigosa esteja contida. Uma vez na fábrica, a verdadeira seleção começa. Este é o cérebro da operação. Milhares de baterias de todas as formas e cores correm por uma esteira de alta velocidade. Elas passam sob câmeras industriais e sistemas de inteligência artificial. O algoritmo não apenas as vê, ele as identifica. Ele escaneia cada pequeno detalhe, as etiquetas, os terminais, o tamanho, a cor, procurando pistas sobre sua identidade. Mas o verdadeiro poder vem a seguir. Sensores espectrais disparam feixes de luz para identificar a composição química exata dentro da bateria. É como ter uma visão de raio-x para a química. Em milissegundos, o sistema sabe. Esta é uma bateria de íon-lítio. Aquela é níquel-metal hidreto. A outra é alcalina. E então, jatos precisos de ar comprimido separam cada tipo em seu próprio fluxo, cada um destinado a um processo diferente. No entanto, as máquinas não são perfeitas. É por isso que, em estações de inspeção adicionais, os trabalhadores humanos ainda realizam a triagem manual. Eles removem etiquetas, procuram por rachaduras e usam testadores portáteis para examinar baterias que a máquina não conseguiu identificar. Eles são a última linha de defesa contra um erro de classificação. O caos de resíduos mistos foi organizado em fluxos perfeitos.
Mas o perigo não desapareceu. Cada bateria, não importa quão velha, ainda retém energia. Ela ainda está viva. Antes que a linha possa avançar, cada uma delas deve ser completamente desarmada. Esta é a fase mais crítica de todo o processo. As lâminas de um triturador industrial não se importam com a energia restante. Um único curto-circuito, uma única faísca, e todo o sistema pode falhar catastroficamente. A segurança é tudo. Para baterias domésticas e de celular, o processo é relativamente rápido. Primeiro, sensores térmicos e voltímetros verificam sua energia residual. Técnicos inspecionam visualmente o invólucro em busca de inchaço, rachaduras ou vazamentos. As unidades severamente danificadas são separadas para manuseio especial. As intactas são então submersas em uma solução salina diluída. A água salgada age como um ladrão de energia, drenando lentamente cada joule restante, de forma controlada e segura. É uma morte suave para a carga da bateria, mas as baterias de veículos elétricos são grandes demais para um banho de sal. Elas exigem cirurgia de alta tecnologia. Cada pacote de bateria é colocado em um suporte reforçado. Robôs entram em ação, desmontando o pacote em seus módulos individuais, e é aqui que a engenharia revela seu superpoder. Esses módulos passam por scanners de raios-x industriais. A máquina penetra o aço para ver o que o olho humano não pode. Células danificadas escondidas lá dentro, uma única falha interna que poderia comprometer toda a linha. Ao mesmo tempo, sistemas de medição de voltagem registram os dados de cada módulo, determinando o nível de energia restante. Os módulos que ainda estão quentes, com alta voltagem, são imediatamente direcionados para uma área de descarga dedicada. Lá, eles são conectados a resistores de alta potência e a energia excessiva é liberada em um ambiente estritamente controlado, sangrando sua força até que se tornem inertes. Somente agora, quando cada bateria foi travada por segurança e sua condição registrada, a linha pode avançar para a destruição. A energia se foi, as baterias estão seguras, mas os metais valiosos ainda estão presos dentro de invólucros complexos. A próxima etapa não é sobre delicadeza, é sobre força bruta e controlada. O som é ensurdecedor, um rugido trovejante de aço contra aço que reverbera por toda a instalação. Os pacotes de bateria, alguns pesando centenas de quilos, são alimentados em um sistema de trituração industrial selado. No centro desta etapa está uma câmara de aço espesso. Lá dentro, eixos rotativos equipados com lâminas de liga de aço giram em alta velocidade, gerando uma força imensa. Em um instante, as baterias são agarradas, rasgadas e pulverizadas, reduzidas a uma mistura de fragmentos. Mas o verdadeiro segredo, a garantia de segurança contra o fogo, é o ar que respiramos, ou, neste caso, a sua ausência. Todo o processo de trituração acontece em uma atmosfera de gás inerte. O oxigênio é bombeado para fora e substituído por nitrogênio. Sem oxigênio, não pode haver fogo. É uma bolha de segurança química que impede que a menor faísca se torne uma explosão. O que sai do outro lado não é lixo, é um fluxo de recursos liberados. Uma mistura de metais, plásticos e um fino pó preto. Este pó preto é o tesouro, é a mina pela qual todos estão aqui. É incrivelmente rico em lítio, cobalto e níquel. A separação deste caos de fragmentos começa imediatamente. A corrente de material passa por uma cadeia de separação contínua. Primeiro, eletroimãs poderosos puxam todo o ferro e aço para fora da mistura. Em seguida, separadores de correntes parasitas criam um campo magnético que literalmente empurra o alumínio e o cobre para seus próprios canais. Telas vibratórias gigantes separam os fragmentos por tamanho, recuperando o valioso pó fino. Frações leves como plásticos e papel isolante são removidas por flotação, flutuando na água, enquanto os metais mais pesados afundam. O aço está separado, o alumínio e o cobre estão separados. Mas o verdadeiro prêmio, o pó preto, ainda é uma mistura química complexa. Para separar seus componentes, precisamos deixar o mundo da mecânica e entrar no mundo da química molecular. Existem dois caminhos para purificar o pó preto: água e fogo. O primeiro caminho é a hidrometalurgia. É a química em sua forma mais paciente e precisa. A massa negra é dissolvida em enormes tanques de solução ácida.
Dentro desses tanques, bombas de circulação, sensores de pH e temperatura controlam o ambiente com precisão de laboratório. O objetivo é a precipitação seletiva. Imagine adicionar um ingrediente à água salgada, que faz com que apenas o sal caia para o fundo, e depois outro ingrediente que faz com que apenas o magnésio caia. É exatamente isso que acontece aqui, mas para metais muito mais valiosos. Através de estágios seletivos, o lítio, o cobalto e o níquel saem da solução, um por um, na forma de sais metálicos puros. O segundo caminho é a pirometalurgia. Este é o método da força bruta, um processo de fundição de alta temperatura que atinge milhares de graus Celsius. Em fornos a arco elétrico, a mistura é derretida até se tornar um líquido incandescente. O calor intenso força a separação por densidade. A mistura derrete e se divide em camadas. Uma camada de escória, ou impurezas, flutua no topo, enquanto a camada de metal fundido valioso, níquel, cobre e cobalto, afunda, seja através da solução ácida ou do calor extremo do forno. O resultado é o mesmo. O material caótico é transformado em fluxos de metais puros. O resíduo perigoso tornou-se um recurso valioso e controlado. O ciclo está quase completo. Agora, esta matéria-prima pura deve renascer. O renascimento de uma bateria não termina com a recuperação dos metais. É aqui que começa a produção de novas baterias. Primeiro, o corpo. Bobinas de aço, muitas vezes feitas do próprio aço recuperado, são alimentadas em linhas de estampagem contínuas. Prensas de alta velocidade cortam, dobram e moldam o metal em invólucros cilíndricos compactos. Este não é apenas um recipiente, é a estrutura mecânica da célula, a primeira barreira contra vazamentos químicos. Câmeras industriais monitoram continuamente, rejeitando qualquer invólucro com arranhões ou deformações microscópicas. Paralelamente, a alma da bateria é criada, as camadas de cátodo e ânodo, e aqui o ciclo se fecha. Parte do dióxido de manganês, níquel ou zinco usados aqui pode vir diretamente das fontes recicladas que acabamos de ver. A montagem é uma dança mecânica de alta precisão. A linha automatizada ganha vida. Primeiro, a mistura do cátodo é dosada em cada invólucro de aço. Um eixo de prensagem desce, compactando o pó firmemente contra as paredes para garantir uma densidade de energia perfeita. Em seguida, a mistura do ânodo é injetada no núcleo. Braços robóticos colocam o coletor de corrente central. O passo final é a vedação. Uma tampa de aço é colocada na abertura e uma prensa de crimpagem desce com força imensa, travando-a firmemente. A célula está unificada e selada. Cada bateria passa então por medição de voltagem e testes rigorosos de vazamento antes de ser rotulada. Milhões de células são produzidas diariamente, com velocidade e consistência notáveis, transformando um processo complexo em um fluxo mecânico incessante. Mas esta engenharia compacta guarda ainda mais segredos. Você sabia que, em algumas baterias alcalinas, o invólucro de aço que você segura não é apenas um recipiente? Ele funciona como o próprio cátodo, uma parte ativa da reação química. E para desmontar os pacotes de baterias de veículos elétricos, os robôs não usam apenas garras. Eles usam brocas e garras de precisão para perfurar as camadas de aço e alumínio. E durante a trituração, até mesmo as frações mais leves, como plásticos e papel isolante, são salvas. Elas são removidas usando flotação, flutuando em líquido, enquanto os metais mais pesados afundam. De baterias esgotadas a linhas de reciclagem trovejantes e renascidas na forma de novas células. Esta jornada prova que a tecnologia moderna não é apenas sobre produção, é sobre criar um ciclo sustentável. O que antes era um resíduo perigoso é transformado em um recurso controlável. É a combinação da experiência humana, da força das máquinas e de processos químicos sofisticados que formam um ciclo de energia fechado. Um ciclo onde o valor é continuamente renovado, transformando o impossível em realidade.